Boa tarde, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana de aula. Dessa vez, as aulas serão de forma remota, né? Em obediência ao decreto municipal, que foi publicado na sexta-feira, certo? Então, de já eu peço que vocês abram o livro de vocês aí na página 76. E o nosso assunto de hoje será a relação binária, beleza? Tem um textozinho aí que eu não vou ler. Vou dar uma breve resumida aqui para a gente adiantar o conteúdo. Então, o que é uma relação binária? Relação binária é uma relação entre duas partes, entre duas coisas, né? É uma relação entre dois objetos distintos, quaisquer, certo? Só que, no nosso assunto aqui, no âmbito matemático, a relação binária vai ser uma relação que existe entre um elemento do eixo x e um elemento do eixo y, certo? Então vai ser nada mais, nada menos que um par ordenado, tá? Aqui, é um par ordenado, onde o primeiro elemento é x e o segundo elemento é y, certo? Esse x vai pertencer ao conjunto A e o y vai pertencer ao conjunto B, certo? Agora aqui na página 77, diz assim: agora vamos definir matematicamente uma relação binária através de conjuntos. Relação de um conjunto A em B é qualquer subconjunto do produto cartesiano de A vezes B ou A em B. Se R é uma relação de A em B, então R, ó, tá aqui, ó, R está contido, tá? R está contido dentro da relação A vezes B ou A em B, certo? Observação: numa relação binária, pode ocorrer de várias setas partirem de um ponto de domínio, como vocês estão vendo aqui nesse primeiro exemplo. No conjunto A tem um elemento de onde estão saindo 3 flechas, ó. Então vai sair mais de uma flecha. Vai ter casos que vai sair mais de uma flecha de um mesmo elemento de um conjunto. E vai ter caso que vai sobrar elementos no conjunto domínio, certo? É esse segundo exemplo aqui que vocês estão vendo. Tem o conjunto A, que é o conjunto domínio de onde está saindo a seta, e tem o conjunto B aqui, que é a imagem de onde está chegando a seta, né? Onde está chegando as flechadas, certo? Observem aqui que no conjunto A saiu uma flecha do primeiro elemento, saiu uma flecha do segundo. Só que o terceiro elemento do A ficou sem dar flechada, né? Vamos dizer assim, sem sair flechas. Então, são esses os dois casos distintos que a gente vai ver na relação binária, certo, gente? Que eu vou explicar melhor agora para vocês o que é. Ó. Então, o R de relação binária é um conjunto de pares ordenados que está contido dentro da relação A vezes B, ou A em B, certo? Aí, como eu falei para vocês, tem os dois exemplos, né, da relação. Ela pode partir várias setas de um mesmo ponto, ou às vezes vai acontecer de ficar um ponto aqui no conjunto domínio, que no caso é o A, de onde está saindo a seta, que vai ficar sem sair flecha. Ó. Nesse caso, ele não foi utilizado, não foi acionado. Beleza? Quando o livro diz que a relação binária é um subconjunto do produto cartesiano A vezes B, ele quer dizer que esses pares ordenados aqui da relação binária, eles vão estar contidos, eles vão estar dentro dos pares ordenados de A vezes B, né? Que é o conjunto maior. Por exemplo, observa aqui. Eu escrevi aqui dois conjuntos, né? Conjunto A com 2 elementos, 2 e 3. Conjunto B com 2 elementos, 4 e 5. Aqui a gente vai fazer a distribuição dos pares ordenados, né? Vamos formar aqui os pares ordenados de A vezes B. Quais são eles? 2 e 4, né? 2 e 4, que é o primeiro par ordenado. Temos 2 e 5, segundo par ordenado. Temos 3 e 4, terceiro par ordenado. E temos 3 e 5, que é o quarto par ordenado. Nesse caso, o produto cartesiano de A vezes B, ou de A em B, podemos dizer assim também, é esses quatro
4 pares ordenados. Por quê? Porque no conjunto A eu tenho 2 elementos, certo? O número de elementos do conjunto A, 2. E no conjunto B eu tenho 2 elementos. Então, o número de elementos do conjunto B, também 2. Quando eu multiplico 2 vezes 2, vai dar 4. Ou seja, eu vou ter 4 pares ordenados, que são esses 4 pares aqui que eu escrevi, certo? Agora, quando eu falo de relação de A em B, nesse exemplo aqui, olha aqui, eu tenho 4 pares ordenados quando eu multiplico o produto cartesiano A vezes B. Agora, a relação pode existir com somente 2 pares ordenados. Por exemplo, somente esses 2 pares ordenados aqui pertencem à relação. Ou esses 2 pares ordenados pertencem à relação. Ou esses 2. Pode pertencer só um par ordenado à relação. Pode pertencer 2, pode pertencer 3. Certo? Então, os pares ordenados da relação binária, eles vão estar contidos dentro do produto cartesiano A vezes B. Certo? Ele pode ser 1, ele pode ser 2, ele pode ser 3. Tranquilo? Vai depender da relação dada. Vocês vão entender mais um pouquinho à frente. Por exemplo, vamos supor que desses 4 pares ordenados possíveis do produto cartesiano A vezes B, a relação binária entre eles seja somente 2 quintos. Então, a relação binária entre eles vai ser 2 e 5 e 3 e 4. Né? Pronto. Está aqui todos os pares ordenados possíveis de A em B. E está aqui a relação binária de A em B. Certo? Claro, dependendo da relação que a questão for dar. Certo? Ou seja, olha aqui a relação 2 e 5, 3 e 4. Ela está contida lá dentro do produto cartesiano de A vezes B? Está. Está aqui, ó, 2 e 5 aqui, 3 e 4 aqui. Ou seja, então R de relação está contido dentro do produto cartesiano A em B, certo? Porque a relação tem 2 elementos e esses 2 elementos estão contidos aqui, ó. Agora nós vamos entender aqui cada observação dessa aqui que diz importante, né? A primeira observação é dados 2 conjuntos não vazios A e B, né? 2 conjuntos não vazios A e B. Pode ser assim, pode ser assim. Uma relação R de A em B é qualquer subconjunto, ou seja, é qualquer relação que esteja dentro desse conjunto. Do produto cartesiano A vezes B, como eu falei para vocês, né? Ó, aqui nós temos, ó, 2 pares ordenados, certo? AB, AB. Desses 2 pares ordenados, a relação pode ser um ou pode ser os dois, certo? Nesse caso aqui, não ter 3 pares ordenados. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Vai depender da relação, certo? O domínio de uma relação R de A em B, denotado por DR, é o conjunto formado por todos os primeiros elementos dos pares ordenados x e y pertencente à relação. Então, ó, voltando aqui na folhinha. Foca aqui nesses 2 conjuntos. Conjunto A, né? Todos os números que estão aqui dentro, todos os elementos pertencem ao eixo X, ao eixo das abscissas. E temos aqui o conjunto B, onde todos os elementos aqui do B pertencem ao eixo das ordenadas, eixo Y, certo? Observa aqui. Qual foi a relação existente entre o conjunto A e o conjunto B? Temos a relação existente aqui, ó, 2 e 2, 2 e 4, 2 e 6. Temos a relação 3 e 6 e temos a relação 4 e 4. Dos vários possíveis, porque aqui a gente pode ter vários pares ordenados. Olha aqui, ó, quantos elementos eu tenho aqui no conjunto A? Eu tenho 4 elementos. Quantos conjuntos eu tenho aqui no elemento B? 4 elementos. 4 vezes 4 resulta num total de 16 pares ordenados, certo? Então, aqui, no todo, eu tenho 16 pares ordenados, quais são eles? 2 e 2, 2 e 4, 2 e 6, 2 e 7. 3 e 2, 3 e 4, 3 e 6, 3 e 7. Assim com 4 e assim com 5. Então, eu tenho um total de 16. Só que desses 16, a relação existente entre A e B são apenas essa, ó. Qual é a relação que está contida de A em B? Temos aqui ó, temos o par ordenado 2 e 2.
onde o 2 aqui pertence ao conjunto A do X e esse 2 pertence ao conjunto B do Y, certo? Temos o 2 e o 4. Temos o 2 e o 6. Certo? Depois, 3 e 6. E por último, o 4 e 4. Certo? Então temos aqui, ó, 4 e 4. Tranquilo? Então, dos 16 pares ordenados possíveis de A em B, a relação que existe entre eles é essa daqui, ó. São 5 pares ordenados. Ou seja, dos 16, 5 pares ordenados pertencem à relação de A em B. Certo? E esse caso aqui, ó, se vocês observarem, é esse segundo exemplo aqui, ó, que onde o conjunto A, que é o conjunto domínio, de onde está saindo as setas, as flechas, ficou com um elemento sem sair flecha, ó. O 5 ficou sozinho, certo? Não saiu flecha dele. Outro detalhe importante que eu quero falar para vocês é o domínio da relação e a imagem da relação, certo? E tem também o contradomínio, que é o CD da relação. O que é domínio? O que é imagem? O que é contradomínio? Observe. Quem são os conjuntos? Os conjuntos são A e B, certo? De onde está partindo as setas? Do conjunto A, certo? Então, o conjunto A é o conjunto domínio. Qual conjunto está recebendo as setas? O B. Então, o B é o conjunto imagem. A, conjunto domínio. B, conjunto imagem. E o contradomínio são todos os elementos do conjunto que está recebendo as flechas, certo? Não só aqueles que estão recebendo a flecha. Todos eles que estão contidos no conjunto B. Então, quem é o conjunto domínio da relação A em B aqui? Abre chave e a gente vai escrever todos eles, ó. Quais os elementos que estão saindo flecha? Ó, saiu flecha do 2, saiu flecha do 3, saiu flecha do 4. Então, os elementos 2, 3 e 4 é o domínio da relação, porque é eles que estão dando as flechadas. O conjunto imagem é o conjunto dos elementos que recebem a flechada. Aqui no caso aqui, quem são os números que receberam flecha? 2, 4 e 6. O 7 não recebeu. Então, o conjunto imagem é 2, 4 e 6. Beleza? Agora, o contradomínio são todos os elementos que estão contidos aqui, ó, no conjunto B, que é o conjunto que está recebendo as flechas, certo? No caso do contradomínio, o 7 também entra porque ele está dentro do conjunto B. Então, vai ficar 2, 4, 6 e 7. Beleza? Então, recapitulando. Domínio é os elementos de onde saem as setas. Imagem é os elementos que recebem as flechas. E contradomínio são todos os elementos que pertencem ao conjunto imagem, certo? No caso aqui são 4. Então, nós temos 3 elementos domínio, 3 elementos imagem e 4 elementos do contradomínio. Beleza? A quarta observação diz assim, ó, a relação inversa de uma relação R de A em B, denotada por R elevado a menos 1, é obtida permutando os elementos de cada par ordenado, pertencente à relação R. Como assim? Permutando, permutar significa trocar, né? Trocar, ou seja, trocar os elementos. Ele manda permutar os elementos, que no caso é trocar os elementos. O último exemplo aqui que eu trouxe para vocês, ó, é de dois conjuntos. Conjunto A, que é o conjunto domínio, de onde está saindo as flechinhas, ó, conjunto domínio. E o conjunto B, que é o conjunto imagem, que está recebendo as flechinhas, certo? No conjunto A eu tenho 3 elementos, no conjunto B eu tenho 3 elementos. Então, ó, se eu tenho 3 elementos aqui e eu tenho 3 elementos aqui, eu vou ter um total, ó, de 3 vezes 3, eu vou ter um total de 9 pares ordenados, certo? Eu vou ter um total de 9 pares ordenados.
Só que a relação que existe aqui entre A e B não é de 9 pares ordenados. Ó. Observem, só são 3. Dos 9 pares ordenados possíveis, somente 3 pertencem à relação. Que relação? De A em B. Beleza? Então, a gente já viu o que é relação. Que é, no caso aqui, ó, o 2 está ligando o 5 e está ligando o 8. E o 3 está ligando o 7. Somente esses 3 pares ordenados pertencem à relação. Quem é o domínio aqui Quem é o domínio da relação? Observa. O domínio é de onde saem as flechas. Ou seja, o domínio é o elemento 2 e o elemento 3. Então, bota aqui, ó, DR. Domínio da relação. É o 2 e o 3, que é de onde está saindo as flechinhas. Quem é o conjunto imagem da relação? É os elementos que estão recebendo flechas. No caso aqui, os 3 elementos receberam flechas, ó, 5, 7 e 8. Então, o conjunto imagem é composto pelos 3 elementos, 5, 7 e 8. E o contradomínio, CDR, contradomínio da relação, também vai ser os 3 elementos. Ó. O contradomínio sempre é todos os elementos que pertencem ao conjunto imagem, que no caso aqui é o conjunto B. Então, o contradomínio também é 5, 7 e 8. Tranquilo? Aí, o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? O que é o conjunto, a relação inversa. Se a relação é essa, a relação inversa, tu vai permutar, tu vai trocar os elementos. Ou seja, no primeiro par ordenado aqui da relação, eu tenho 2 e 5. Na relação inversa, eu vou permutar. O 5 vai para o lugar do 2, o 2 vai para o lugar do 5. E vai ficar 5 e 2. Certo? O segundo par ordenado é 2 e 8. Na relação inversa fica 8 e 2. Lá, o terceiro par ordenado é 3 e 7. Na relação inversa fica 7 e 3. Ou seja, quem é x vira y, né? Quem é y vira x, certo? Vai trocar os eixos, na verdade. Quando eu faço essa relação inversa, que eu troco os elementos dos pares ordenados, de ordem, eu mudo a ordem deles, as flechinhas também vão mudar, certo? Quem era domínio vai virar imagem, e quem era imagem vai virar domínio. Quem era contradomínio, o conjunto que era contradomínio, não vai ser mais contradomínio, vai ser contradomínio ao outro, certo? Então, tudo vai se inverter. Tá aqui o exemplo que eu trouxe, ó. Deixa eu pegar aqui os 2 exemplos. Ó, no primeiro exemplo aqui é da relação normal, certo? Percebam que a setinha está saindo do conjunto A para o B. Na relação inversa, as setinhas vão virar, vão ficar ao contrário, ó. Vai sair do B para o A, certo? Então, quem é a relação inversa aqui, ó? 5 e 2, 8 e 2, e 7 e 3, certo? Nesse caso aqui, quem é o domínio agora da relação inversa? Você coloca assim, ó, D de domínio, R elevado a menos 1 de relação inversa. Então, o domínio da relação inversa é de onde está saindo as setas. No caso lá, ó, no primeiro caso, o domínio era 2 e 3, porque estava saindo do 2 e o 3. Nesse caso aqui, o domínio vai ser 5, 7 e 8, porque as flechinhas estão saindo deles, ó, 5, 7 e 8. Beleza? Quem é o conjunto imagem da relação inversa? Ó, nesse primeiro caso aqui, a imagem era esses 3 elementos que receberam as flechinhas. Ó. Nesse caso, quem está recebendo as flechas é o 2 e o 3, certo? Tá tudo se invertendo. Beleza? E quem é o contradomínio da relação inversa? São todos os elementos do conjunto que está recebendo as flechas. Quem é o conjunto que está recebendo as flechas? É o conjunto A, né, que pertence ao eixo das abscissas. Então, todos os elementos que aqui estão, ó, recebendo flecha ou não, ele vai ser o contradomínio. Então, no caso aqui, o contradomínio é 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Beleza, gente? Então é isso, pessoal. Foi nossa aula de hoje, né, sobre relação binária.
Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode vir no PV que eu tento explicar. Beleza? Ficou uma bagunça medonha aqui, mas eu acho que deu para entender. Não vai atividade hoje, porque amanhã a gente vai dar continuidade ao conteúdo, que é o número de relações de A em B. Certo? Então é isso, gente. Até a próxima. Tenha uma boa aula.